Olá, misteriosos! Eu me chamo Ângelo Titanelli e vou trazer para vocês uma história que já aconteceu no ano de 1996. Na verdade, vamos relembrar esse fato que até hoje é um grande mistério. Estamos falando do caso do ET de Varginha. É isso mesmo. E desde já, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no mistérios.com, que é muito importante para a gente. Estamos sim, nosso canal é novo, mas já estamos chegando aos 1000 inscritos, graças a Deus. Obrigado por você que já se inscreveu aqui. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve para dar essa força aqui pra gente. E no final do vídeo, se gostar, estoura o joinha também, que é muito importante pra gente. Então vamos contar essa história, vamos relembrar esse fato misterioso sobre o ET de Varginha. Acompanha comigo. O céu estava limpo naquele início de madrugada de 20 de janeiro de 1996. Oraide de Freitas estava com o seu marido em um sítio em que eles tomavam conta há cerca de 2 anos, há pouco mais de 2 anos. Esse sítio ficava às margens da BR-491. As horas passavam devagar, como sempre, na zona rural de Varginha. Até que um barulho vindo de fora interrompeu a rotina. E olha, era cerca de 1h da madrugada. E os gados corriam assustados no pasto do sítio, e o que chamou a atenção de Oralina. Ela disse que foi ver o que se passava do lado de fora e que jamais poderia imaginar o que estava perturbando os animais. E o gado estava correndo assustado. Neste momento, ela avistou um objeto cinza que tinha uma fumaça. Esse objeto não tinha luz e não fazia barulho. Nesse momento, então, ela chamou o marido e os dois ficaram observando aquilo passar por cerca de 40 minutos. O estranho objeto estava muito baixo e cada vez abaixando mais. E era assim, era um objeto comprido do tamanho de um ônibus, com uns negócios assim mexendo, e cobria tudo com uma fumaça clara. O objeto foi então em direção à rodovia Fernão Dias e sumiu de vista em seguida. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Segundo ufólogos que presenciaram a história, os primeiros sinais de que havia algo estranho no céu de Varginha foram registrados por volta de 15 de janeiro, ou melhor, de 13 de janeiro. O relato de um piloto paulista, em outubro daquele mesmo ano, alterou o calendário da história. Carlos descreveu que vinha na manhã do dia 13 de janeiro de 1996, ele viu esse objeto com as mesmas características relatadas pelo casal. E ele tinha certeza da data porque ele seguia para o interior de Minas Gerais, onde ele iria participar de uma demonstração de voo de ultraleve com os seus amigos. Ainda na rodovia Fernão Dias, ele viu o objeto passando e aparentemente caindo em algum lugar entre Varginha e a cidade vizinha de Três Corações. Então olha só o que ele fez. Ele entrou em uma estrada vicinal para ver se encontrava, para assim oferecer algum tipo de ajuda. Chegando lá, ele se espantou ao ver que o exército
e a polícia militar já estavam cercando os destroços daquele objeto indefinível. Havia pedaços cinzas do que pareciam ser metal que estavam espalhados por todo o terreno. Ele não viu vítimas. Algum tempo depois, ele foi percebido e foi expulso do local por um dos soldados. Então, uma nave teria caído então na zona rural de Varginha em 13 de janeiro de 1996. 7 dias depois, a história da cidade nunca mais seria contada da mesma forma. Na manhã de 20 de janeiro, o telefone disparou na sede do Corpo de Bombeiros de Varginha. As pessoas diziam que um animal estranho estaria rodeando a mata que divide o bairro Jardim Anderê e o bairro Santana. E os moradores estavam assustados. O que sabe-se daquele dia foi relatado por várias pessoas e também um civil, e também foi relatado por um militar da reserva para ufólogos do caso. Bombeiros foram vistos rodeando toda a mata e logo depois um caminhão da Escola de Sargentos das Armas do Exército, a ESA, estacionou no local. Testemunhas ouviram o que seria tiros de um fuzil. E logo depois, os militares saíram da mata. 2 deles carregando sacos grandes. Em um dos sacos havia algo que estava imóvel. Em um outro se mexia bastante. Ambos então foram colocados no caminhão da ESA, que seguiu por um destino desconhecido. 2 viaturas, também das instituições, teriam sido vistas no local. Na tarde daquele sábado aconteceu um episódio mais importante do caso. Kátia e as irmãs Liliane e Valquíria teriam visto a criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha. Elas estavam atravessando um terreno, mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, quando as 3 resolveram voltar para casa. Elas iam passar pelo trajeto, iam fazer o trajeto de sempre, mas então resolveram cortar caminho por um terreno entre o bairro Jardim Anderê e o Santana. Quando passaram próximo ao muro, ao lado de uma fábrica, as irmãs ouviram a amiga Kátia dar um grito. Olharam na mesma direção que ela e viram uma criatura agachada e com o grito a criatura virou a cabeça para as jovens e as encarou por alguns segundos. Ele tinha a pele marrom, era baixinho e estava agachado, mas mesmo assim dava para ver que ele era baixinho. A impressão que era uma coisa muito mole, sabe? Parecia que dava a impressão que iria estourar. Com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para elas e olha, não tinha como ser um humano e nem ser um animal. As irmãs descreveram ainda que havia uma mancha parecida como veias na pele e também na cabeça. Estava com as mãos no meio das pernas,
Os braços eram bem finos. Os olhos eram duas bolas vermelhas, diferentes de um homem ou de um animal. Após encarar a criatura por alguns segundos, as três saíram correndo, desesperadas. Ainda olharam para trás mais uma vez e a criatura continuava encarando elas. Elas foram correndo para a casa das irmãs e a mãe das meninas voltou ao terreno, ao local da aparição, mas não encontraram mais nada. Apenas uma marca no chão, um cheiro horrível que não souberam descrever e apenas um cachorro que estava ali farejando o local. No final da tarde de 20 de janeiro, um forte temporal caiu na cidade de Varginha. No meio desta chuva, 2 policiais à paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar os vidros do carro em que eles estavam, e estava com defeito. A dupla da inteligência da polícia militar estaria em missão no entorno do Jardim Anderê. Eles deveriam observar qualquer movimento estranho que se desenrolasse no local. Após a chuva, Marco Elixerese passou em casa com seu parceiro para trocar a roupa molhada e avisou a família que iria retornar mais tarde para casa, pois a noite deveria ser longa. Por volta das 20 horas, o carro dos policiais seguia pelas ruas de Varginha, quando o parceiro freou bruscamente. Algo estranho teria passado diante do veículo. Marco saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo. Sem preparo, teria pego a criatura sem luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e foi levado a um posto de saúde da cidade, o qual não quis receber a criatura. Em seguida, então, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha. Supostamente, uma ala permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que se seguiram, após 20 de janeiro, moradores e funcionários dizem ter visto algo grande ou uma grande movimentação de carros do Exército, dos bombeiros e viaturas nos hospitais da cidade. A criatura teria sido transferida de um hospital para outro, onde também uma ala teria sido isolada por cerca de 2 dias, até que o que estava ali foi removido do local. Os representantes das instituições sempre negaram qualquer envolvimento com o caso. E na época apresentaram argumentos estranhos para a movimentação do Exército e bombeiros no local, que foram desde exumação de um corpo que precisava de vários legistas, um cortejo de um oficial e até o parto de uma anã.
Ufólogos acreditam que ao menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia, mas há possibilidade de que mais seres possam ser capturados, já que a movimentação do exército teria sido percebida mesmo antes do dia 20, como é relatado por testemunhas que viram comboios das instituições entre Varginha e Três Corações, além da nave ter caído também na região de Varginha. Portanto, aí, misterioso e misteriosa, esse foi um resumo para você, né, para a gente relembrar esse caso de Varginha, que até hoje é um mistério. Porque as autoridades escondem isso da gente, misterioso e misteriosa. E por que faz um calor tão insuportável aqui no estúdio? Rapaz, o negócio está quente, hein? Deve estar fazendo uns 40 graus aqui no estúdio, no mínimo, misterioso e misteriosa. Mas, se você gostou dessa história, né? Estoura o joinha, que é muito importante pra gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, que é muito importante pra gente. Estamos chegando nos 1000 inscritos, olha que legal! Desde já, Deus abençoe a todos que já se inscreveram aqui no Mistérios.com e também a você que está se inscrevendo agora neste momento. Forte abraço e até a próxima.